Oi, seja bem-vindo. Este é um vídeo da nossa reunião, na qual nós, jovens da célula O Propósito, estaremos estudando sobre o livro de Colossenses. Caso você já esteja gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Durante o vídeo, vai comentando o que você achou, a sua opinião e o que Deus tem colocado no seu coração através desse vídeo. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ajudar a gente e ativar o sininho para não perder mais nenhum dos próximos vídeos. Um beijo e vamos para a reunião! Vamos lá. Capítulo 2. Eu sou bilíngue. Só que não. Tá. Capítulo. Confesso que o capítulo 2 eu anotei pouca coisa. Eu deveria ter anotado mais coisa, porque tem várias coisas que passam aqui pra gente. Porém, eu acabei, lendo, grifando e esqueci de anotar. Vocês querem comentar alguma coisa sobre o 2, Paulo? O barulho aqui em casa é contínuo. Misericórdia. Na casa de todos nós. Na casa de Mas é todos porque nós. aqui tá cedo, então. Meu Deus, é direto aqui. É verdade, tem um fuso horário. Esquecemos. Aqui Diga. Eu quero falar que aqui tem vários cachorros. Aqui tem uma pinche, misericórdia. Passa uma sombra ali na porta. Dele tá latindo já. Enfim. O que você ia falar? Desculpa que eu acabei te cortando. No começo eu não tenho muito pra falar, não. Assim, no comecinho. A partir do versículo 15, 17, por aí. Tá, beleza, calma aí. Eu marquei o versículo 2 e 3, eu achei bonitinho. Não tem nada pra falar, eu só achei bonitinho. Ele fala que em nossos corações estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aí eu marquei porque eu achei legal. Acho que é a partir daí que ele vai falando, né? Que ele ora muito, não sei o quê, e que a gente tem que vigiar. E aí que ele começa a falar dos falsos mestres e tal. Aí eu marquei o 6, o 7 e o 8, que ele começa a falar sobre isso. Que ele sempre vai respondendo, está aí nele, na verdade, em Jesus. É o que você falou, aqui no 2, falou de que Cristo cadê? Que é a chave dos tesouros, né? E, o tesouro é uma coisa tão valiosa, é uma coisa tão rara, e você não vai achar, aí no chão da esquina da sua casa. Não, é um negócio que, é difícil de você achar um tesouro. Então, você tem que procurar o tesouro. Então, procure a Deus, procure a Cristo. E aqui no 7, estejam enraizados nele, construam sua vida sobre ele e se tornem cada vez mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Que, no caso, é a vida com Cristo, né? Que deu uma boa resumida, que é: estejam enraizados nele, construam sua vida nele, construam sua vida sobre ele e se tornem fortes na fé, como Cristo se tornou. Sim, mano. Pera, vai falar? Interessante essa parte porque tem uma parte, não sei se é Paulo que fala, mas tem uma parte da Bíblia que alguém fala que a gente tem que ser morto para o mundo. Não em sentido de morto, claro, físico, mas sim de participar ou ter comunhão com coisas relativas ao mundo. Dentro desse sentido que a gente falou no versículo 6, que é a parte de edificarmos nele, tanto que a partir do versículo 8, ele vai falar sobre as filosofias. Porque partindo da filosofia, ela se baseia na antropologia, que nada mais é do que o estudo do ser humano e suas capacidades cognitivas. E partindo mais para um conhecimento meu mesmo, as apologéticas, que nada mais é do que a ética cristã, a ética baseada na fé, ela não consegue ser fortalecida pelo fato de Deus ser algo transcendente. Até mesmo ele fala aqui no capítulo que a gente lemos ainda agora, que ele vai além do entendimento humano. Então,
que nem ele falou no versículo 18, as filosofias que são baseadas no homem ou baseadas na carne, elas não vão conseguir explicar a Deus porque eles não, a maioria das pessoas do mundo não consegue entender de fato quem é Deus. Do mesmo modo que a felicidade em Deus, ninguém consegue entender. A gente que somos felizes em Deus, a gente que consegue suportar qualquer coisa em Deus, ninguém consegue entender. Por exemplo, pessoa do mundo, qualquer coisa que grita, qualquer coisa vem na peia, vem 5 minutinhos, e não aguenta e não adquire a paz de que Deus quer, que Deus passa, né? A humildade e tudo mais. E Fala no versículo 7 de Filipenses, né? exatamente. E a paz de Deus que ninguém Isso que eu consegue mandei. entender. Exatamente. Só isso mesmo. Boa, Paulo. Deixa eu ver aqui. Pipipipopopó. O No 8. versículo. Pode falar. Não, diga. E é depois do 8 ou antes do 8? Depois. Então, Na verdade, eu ia falar do 8 também. Então fale do 8. Não, eu só ia falar que nesse 6 até 8, igual o Rafa falou, né? Que está fortalecido nele, assim que a gente vai conseguir vencer como Jesus venceu. E, mano, muito doido, porque essa semana toda eu fiquei perguntando assim, toda vez que eu orava, eu falava, meu Deus. Perguntava assim, Espírito Santo, como que Jesus conseguiu vencer, assim? O que ele fez, eu sei, mas agora como que ele fez isso? Pelo amor de Deus, porque ele aguentou o mundo todo. Aquela palavra que fala que ele venceu o mundo, literalmente, ele veio pro mundo, praticamente com o mundo nas costas, e aguentou. E ele falou que a gente pode também vencer, e eu fiquei me perguntando como que ele venceu, como que eu vou vencer igual ele? E essa palavra repete muito, tipo assim, andai nele, enraizados e edificados nele, estai perfeitos nele, fortalecidos nele. Tipo assim, então Jesus era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Então, ele ia se enraizar em quem? Entendeu? Tipo, muitos momentos ele falou, acho que numa oração dele, ele falou, Pai, se for possível, parte de mim esse cálice, mas que não seja feito o que eu quero, que seja feito o que tu queres. Então ele sempre esteve enraizado nele, sabe? Então, tipo, eu acho que, tipo, negar a carne, eu não sei porque eu tô entrando nesse assunto, mas eu acho que negar a carne não é só, tipo, você negar a sua carne pra você não pecar, mas é, tipo, negar todos os dias, porque se você opta por estar enraizado nele, como a palavra manda você andar, você tá lutando contra a sua carne, você não tá ouvindo a sua parte carnal. Então é a mesma coisa que Jesus fez. Então ele não ouviu a sua parte que era 100% homem. Exatamente por isso que ele era 100% homem, 100% Deus. Para ele ser como nós. Ter a carne, mas também ter o Espírito Santo dentro do nosso coração. Sei lá. Uma coisa engraçada é que, por exemplo, a gente tem um exemplo de Jesus, que foi um homem que viveu sem nenhum pecado aqui na Terra. E, tipo, ele não tinha exemplo de ninguém. É óbvio, ele, tipo, é Deus, e enfim. Só que, tipo, só pra tomar de base, a gente tem o exemplo dele. E mesmo assim a gente erra. E ele que, tipo, é que esse exemplo, toda vez que fala, tipo, ele é Deus, já quebra toda a minha linha de argumento, minha linha de raciocínio, porque ele é Deus. Tipo, Sim, mas Eu mesmo vou- assim, tinha só vindo como homem. Ele nunca viveu como homem na Terra, então também, né? Mas isso também não impede que ele passou tentação, que na Bíblia é Então. Eu já ia falar, eu ia puxar outro conteúdo e aproveitar o conteúdo, não falar nada a ver, mas fora da Andréia. Já diga. Se Já tem diga. acrescentar, diga. Quem leu, eu vou falar do cristianismo puro e simples de novo. O livro. Você tá convencendo. Hoje eu recebi meu dinheirinho, Paulo. Nossa, vai acabar essa reunião, eu vou comprar Ele isso vai falar. E esses dias, mano. Mano, é toda reunião o Paulo fala desse livro. Eu já tô com uma Não, toda reunião não. Eu não vou exaltar o cara. Eu tô querendo só complementar, porque isso seria doutrina. Então, só vou complementar o pensamento que Deus é sensacional. A Andrea falou lá na parte que quando Deus é diferente, cara. Quando Deus chama a gente automaticamente se torna diferente. A partir do momento que nós entramos no reino dele, nós somos pessoas, nós começamos a seguir regras diferentes, não pelo fato de que ele é Deus, mas porque nós começamos a fazer parte de quem ele é. E no cristianismo, por simples, ele vai falar sobre por que o cristianismo é fácil,
ou por que que o cristianismo é difícil. Ele vai estabelecer que quando Jesus ele te chama, ele não vai pegar só o teu braço, ele não vai pegar só a tua mão, o teu dedozinho, não, ele vai querer tu tudo. Então, a partir desse princípio, não tem, eu sou isso, eu sou aquilo, meu Deus, não. Ou você é de Cristo ou você não é. Partindo desse princípio de que, a partir do momento que você aceita Deus e se torna um nele, no caso de sentido de ser, de ter amor em Deus, você acaba sendo sendo um nele e acaba sendo diferente dos outros. Partindo desse princípio de que a gente tem que ser diferente. É isso só. Vocês têm que ler esse livro, é muito bom. Boa, Paulo. Nossa, você não tem noção qual a vontade que eu tô pra ler esse livro. Só tava esperando receber um dinheirozinho. Hoje eu recebi um dinheirozinho. Eu tenho uma lista de livros que eu tenho que comprar, que eu quero comprar. E eu já vou comprar, já tudo na Amazon, ficar certinho. Nossa, mas eu tô com uma vontade enorme de ler esse livro. Deixa eu ver. Tem alguma coisa pra comentar, Deia? Aí mais pra frente? É só o 12. Quando você falou que lembra que o capítulo 1 lembrava bastante do batismo, o 12 fala do batismo. E o versículo 14 me lembrou aquela frase, principalmente no final ali. Cravando-a na cruz, cravou a cédula que era contra nós e parará. Me lembrou aquela palavra que fala, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, na hora me veio a imagem assim, Moisés com a serpente, assim, crava, mesma coisa, mano, muito lindo. Só isso mesmo. E é forte essa palavra do 14, né? E anulou a conta da nossa dívida com seus regulamentos que éramos obrigados a obedecer. E acabou com toda essa conta pregando-a na cruz. Que no caso, toda a nossa dívida que a gente tinha com a humanidade, com a humanidade não, com Deus. Toda a nossa dívida que a gente tinha com Deus, todos os pecados que a gente tinha, ele foi lá, já comigo. Tipo, vocês já foram, sei lá, em algum restaurante, comer com seus amigos. E, tipo, todo mundo comeu tudo. E algum amigo falou, não, eu pago de todo mundo. Isso nunca aconteceu. E, tipo, sério, foi um exemplo meio bobo, mas era pra ficar bem didático. Só aconteceu uma vez e não foi um amigo, foi um político que pagou nossa conta por interesse. Aí, ó, tá vendo? Ainda foi interesse. Voto de cabresto. Tá vendo? Posso? Diga. Aí, o 14, já vou pular já, porque o 14 vai contextualizar o 16, que vai falar sobre, portanto, não permito que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, e diante. Minha questão, ele tá falando sobre a Torá e os ensinamentos judaicos, que nem aquela ideia lá acho que foi, já me esqueci já, qual foi o negócio da circuncisão lá, o livro? Acho que foi Filipenses. Foi Gálatas, né? Não sei. Pois é. Aí vai falar sobre essa implementação que nossos irmãos judeus estavam querendo trazer para o cristianismo, já que, mesmo no capítulo 14, ele já explica por que nós já estamos libertos dessa Torá ou dessas leis, porque Jesus se crucificou por nós. E partindo mais adiante, no versículo 17, é a parte mais interessante parte desse capítulo, que ele vai falar que essas coisas são sombras do que haveria de vir à realidade, porém encontra-se em Cristo. É engraçado estabelecer essa relação de sombra. Por exemplo, se vocês estiverem na luz aí, a sombra. Tem que ter uma luz e tem que ter um objeto. Eu vou fazer a analogia de que a luz seja Deus e que o objeto seja Jesus. E a lei, ela seja apenas a sombra. Então, a partir do momento que o objeto chega aonde a sombra está, que foi o que aconteceu com Jesus, ou o objeto, Jesus, a lei era só a sombra, ele vai estabelecer essa analogia, a lei era só a sombra, então
tudo que os judeus faziam em relação a chegar-se a Cristo era seguir as sombras. Do mesmo jeito que para tu chegar a um objeto, se tu não vê, tu precisa seguir a sombra dele. Então, a lei judaica, ela via a sombra para chegar no objeto que era Jesus. E como nós já vimos anteriormente que Jesus nos resgatou das trevas, ou seja, ele foi pegar nós, então o objeto tem que ir até a sombra. Então o objeto que Jesus foi até a sombra e se revelou a nós. Então, o que a gente vimos agora é o verdadeiro resplendor de Cristo, que nada mais é do que a gente ser liberto nele. É só isso mesmo, a analogia que eu tenho. Eu tô aqui procurando, eu não achei. Caso vocês saibam, eu sei que Foi fica o ou em 17. primeiro, que fica ou em 1º ou em 2 Coríntios, que fala, falando aqui do versículo 16, né? Que é em 1º ou 2 Coríntios, eu tô procurando aqui, não achei. Que fala, também, 1º e 2 Coríntios, enfim, eu não sei qual é o versículo, o capítulo. Também fala sobre isso, só que ele ressalta: porém, cada um siga o que acha correto e que vocês mantenham a opinião de vocês no seu íntimo com Deus. Então, aqui tá falando do contexto que ninguém, tipo, vai, você tem que fazer isso, isso e isso. Não, ninguém tem que obrigar. Você tem que fazer o que você acha certo no seu coração. E também fala que, aí já indo para os Coríntios. Coríntios? Coríntios. Que Paulo fala: não briguem por causa disso, não briguem, não tem por que vocês brigar por causa disso, porque é uma coisa banal. E ele fala: façam o que o coração de vocês acha melhor e mantenham esse achismo no íntimo com Deus e não briguem por isso. Que, enfim, é só isso, só complementando. Deixa eu ver aqui. Eu gostei muito do versículo 20. Nossa, eu achei Eu muito. também anotei o 20. Nossa, me lembrou aquele versículo. Foi em algum livro que a gente leu, que tem um versículo que fala assim: o que. Ai, não era assim com essas palavras, mas era basicamente o que as coisas do mundo têm com as coisas de Deus, alguma coisa assim. Então, basicamente fala: se nós estamos mortos e nós ressuscitamos com Cristo, porque a gente ainda carrega a ordenança do mundo, sabe? Por uma vez, eu acho que eu falei isso pra alguém. Eu falei, tipo assim, por exemplo, eu tava falando de padrão. Por exemplo, padrão. Tudo tem padrão na sociedade. Tudo tem padrão. Padrão de beleza, padrão de não sei o quê, padrão de não sei o quê. E por que às vezes a gente se sente tão culpado e a gente carrega esse peso de padrão? Não só do padrão. Padrão é só um exemplo, mas de qualquer outra coisa que o mundo exige da gente. Sendo que, tipo, a gente não é do mundo. E a gente está morto e já ressuscitou com Cristo. Então, por que a gente ainda está fazendo e assim, cumprindo ordenanças no mundo? E nesse caso, a mesma coisa, isso que Paulo falava para eles, né? Tipo, vocês são os que mais conhecem a palavra de Deus. Por que vocês têm fé, amor e esperança? Igual eu falei no capítulo 1, no versículo 4 e 5. Porque vocês conhecem a palavra de Deus. Então, por que vocês continuam tendo e cumprindo ordenanças no mundo, sendo que vocês já morreram e ressuscitaram com Cristo? Sabe, tipo, ao mesmo tempo que ele pode estar falando de pecado, ele também pode estar falando sobre exigências, que a gente pode estar se cobrando por coisa que a gente não precisa se cobrar, entendeu? Que o mundo exige da gente, sabe? Sei lá. Nossa, daí assim, sim, isso até lembrou que a gente falou em 3 reuniões passadas, daquilo que às vezes a gente se esquece que aqui é só um lugar ponte, então as coisas daqui não tem nada a ver conosco, sabe? Sim. Cara, você é louco. Aqui é só a gente tá cultivando. A gente vai colher nos céus. E tipo, esse versículo, ele falou, tipo, aqui na minha versão, que é a NTLH, tipo, ficou meio confuso pra mim. Eu entendi o começo, só que o final ficou meio confuso, mas mesmo assim eu grifei. Então, Daya, obrigado, você explicou ele. E tipo, quando eu li, foi um negócio forte, porque, fala assim: vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominavam o universo. Então, por isso que vocês estão vivendo como se fossem do mundo.
no caso tá perguntando, né? Então por que vocês estão vivendo como pessoas do mundo? Não obedecem às regras como essa, né? Aí no 21 dá o exemplo das regras. Do tipo, vocês já estão em Cristo. Cristo já, tipo, tirou os maus... Como que fala aqui? Os maus espíritos que dominavam vocês, enfim, os pecados. Então, por que vocês ainda, tipo, obedecem às coisas desse mundo, coisas banais, como aqui tá o exemplo, né? Cadê? Não toque nesta coisa, não prove daquela, não pegue aquela, sabe? Tipo, é óbvio, tem aquele negócio, né? Nem tudo me convém. A gente também tem que levar em conta. Mas tem umas regras que, enfim. Eu acho que isso talvez Paulo até queria falar algo específico pra eles, porque eu fiquei um pouco sem entender nessa parte de Sim, não eu acho toque, que não foi um prove, não negócio manuseie. específico da época, porque eu também Aí, eu fiquei muito confuso. aí depois ele fala, porque essas coisas aí que eles estão falando pra vocês não tocar, perecem pelo uso. Aí, sei lá, eu fiquei meio confusa, mas acho que é algo específico, assim, nessa parte do versículo 21. E aqui em Coríntios 10, versículo 23, fala: Alguns dizem, podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é útil. Então, só que eu falei, né? Que a gente está em Cristo, então algumas leis não valem. Porém, tem que levar em conta esse versículo. Gente, eu acho que tem alguma coisa para comentar. Paulo, Clara, Gabi, Dudu, Deia, para a gente finalizar aqui, Colossenses 2. Eu acho, agora que eu falei que eu não entendi nada desse versículo 21, né? Tipo, não toques, não proves, não manuseis. Por exemplo, lá no versículo 16 fala dos sábados, não sei o quê. E eu me lembro que, Gente, acho que eu tô falando cagada. Mas eu me lembro daquele versículo que fala que, acho que João 14, que fala que, João 14, sei lá qual é o versículo, fala que a gente pode fazer tudo o que Jesus fez aqui na terra. Talvez tenha alguma coisa a ver, porque aqui fala, não toques, não proves, não manuseis. Talvez, tipo, por exemplo, antes eles falavam que Jesus não podia curar no sábado. Então isso é praticamente eles falando, não toques, não proves, não manuseis. Sim. E aí só que aí vem aquele versículo falando, tudo a gente pode fazer se Jesus fez, de João 14. E ao mesmo tempo é o versículo 16, né, falando: Portanto, que ninguém faça lei sobre você, o que devem beber ou comer os sobre dias santos, e a festa da lua nova no sábado. E Paulo, ele passa todas as cartas ele tem que falar, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Todas as cartas ele tem que falar isso, porque até que no versículo 19, ó, no versículo 19 do capítulo 2 ainda de Colossenses, ele vai falar, trata-se de alguém que está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo está sustentado, blá, 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 blá. Essa parte está unida à cabeça quer dizer que você, como Paulo falou, eu acho que foi eu não vou me lembrar o livro, ele falou que temos que estar seguido em Cristo, diferente de eu não vou criticar outras igrejas, velho. Seguir Cristo, não seguir pessoas que corroboram para a imagem de Cristo, como certas religiões fazem. E nós estamos imitando a Cristo porque Ele é o único Deus e Ele é Deus. Então, é só isso mesmo. Boa, Paulo. Sim. Outra coisa que eu reparei aqui, também, desculpa falar assim, mas enfim. Lá no versículo 5, no finalzinho assim, ele fala... E fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. Aí eu lembrei do que a gente tinha falado em Filipenses, das características da igreja, que nós devemos sempre estar unidos, alegres, firmes, porque se Deus é conosco, nada pode impedir, né? E eu gostei bastante também do 4. Vou ler aqui rapidinho. Que a gente tem que memorizar isso firmemente, né? Eu digo isso a vocês para que não deixe que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Então, sabe discernir, né? Sim. É o que a gente comentou, né? É que, mano, eu vou pegar de novo nesse ponto, que lendo tanto o final de Filipenses 4, quanto Colossenses 1 e 2, me pegou muito esse negócio de estudar para ter intimidade com Deus, que quanto mais você estuda, mais forte na fé você tá. E, enfim, que é esse negócio, né? Sim, né? Buscar conhecimento. Sim, porque busca sem conhecimento não tem como fazer nada, né?
É isso aí. Eu vou falar de novo do livro. Paulo, Paulo está me tentando ele aqui. vai falar, não, ele vai falar lá que a teologia, ela é como um mapa. Como assim, como um mapa? Às vezes as pessoas leem a Bíblia tentando tirar algo da visão dela, ou seja, tentando legalizar algo que ela quer fazer. Algo que é totalmente contrário. Nós temos, como a Bíblia é um mapa, a gente segue o mapa. E todo mapa leva uma recompensa. Se todo mapa leva uma recompensa, nossa recompensa é Deus. Então, a gente tem que seguir esse mapa. Não é pelo fato, não é só ler para tirar o legalismo para nós e tudo mais. A gente tem que seguir um mapa. E é importante a relação que ele faz é que não existe teologia sem espírito. O que eu quero dizer? Não adianta tu só ler a Bíblia sem orar, sem jejuar, sem fazer nada. Porque ele vai fazer uma analogia como se fosse um capitão de barco. O capitão de barco, ele pode seguir o mapa. Mas só que se ele não souber onde ele está, em que tipo de ambiente ele está, se ele não sentir o vento, ele vai acabar se perdendo. Então ele vai fazer essa comparação de que a nossa realidade é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos guia. O Espírito Santo é quem nos dá a posição e é o Espírito Santo que nos revela onde estamos. E a teologia é só o mapa que vai levar nós à recompensa. Tanto que ele vai falar que no versículo 18, não permite que ninguém tenha o prazer e nenhuma falsa humildade na adoração dos anjos e os impeça de alcançar o prêmio. Aí tem várias religiões que derivam de o anjo apareceu para mim e isso é certo e tudo mais. Então não vou entrar em mais a fundo nessa parte. Só isso mesmo. Nossa, é verdade essa analogia, né? É até aquilo que você acabou de falar, que muitas das vezes a gente lê a Bíblia tentando entender com nossas, tirando as nossas próprias conclusões, quando na verdade devemos buscar o Espírito Santo para que ele nos revele o que ele quer falar conosco através daquilo, né? É isso aí. Sim. Esse dia eu tava vendo um vídeo que eu ia fazer um vestibular, né? Só que eu ia desistir no meio do caminho. Mas aí um dos vídeos que tinha que assistir para passar era um vídeo que eles falavam sobre erros que a gente comete quando a gente quer pregar uma palavra. E aí nossa, eu já fiz muito isso na minha igreja antiga. Que era assim, você, por exemplo, você quer falar, você vê um vídeo legal falando sobre tristeza, sobre ansiedade. Eu quero pregar sobre ansiedade. Aí você vai na Bíblia e procura um versículo que fala sobre ansiedade. Aí você fica tentando tirar, sabe? Eu quero falar sobre isso. Eu quero achar um versículo que fale assim, assado. Sendo que não é você que quer nada, né? Vou morar de Espírito Santo assim. Aí o Espírito Santo vai dar um versículo. Aí você vai lá no versículo. Sei lá, eu nunca tive pra pensar nisso. É que nem redação. Os caras vão te dar uma proposta de redação, não adianta. Tu tem que escrever aquilo ali. Não escrever aquilo ali? Sim. Zerão. Eu quero escrever sobre outra coisa. Não tem como. Desculpa, mas eu quero. É a minha vontade, entendeu? A sua também. Eu tenho aqui. Só aqui que a gente tava falando, né, do 20, do 21, ficou um tanto quanto confuso, que deve ser alguma coisa da época. No 23 aqui eu tava lendo, né, e fala assim, ideia. De fato, essas regras parecem ser sábias, ao exigirem a adoração forçada aos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Bom, continua confuso, porém um tanto quanto menos. Eu acho que ainda volta naquelas leis lá, né? Lembra que a gente falou das leis? Não parece isso? Porque esse negócio do corpo aí, esse negócio que você falou aí, aqui na minha Bíblia tá super diferente, nunca que eu ia entender. Continuo sem entender, mas tudo bem. Mas parece sim das leis lá. Sim. Até que o Paulo falou, Lembra né, as leis. da Torá lá, né? Lembra muitas leis. Sim. Pelo menos não estamos tão perdidos quanto estávamos antes. Bom, foi isso. Obrigada por ter assistido até agora. E se você gostou,
deixa aí aquele like, aquele comentário da hora, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Tchau!